Hoje aconteceu um fato curioso aqui em casa. Eu estava na cozinha com as minhas filhas, preparando ali um lanche da tarde. E eis que algo inesperado acontece. Eu tinha dado um pouquinho de um iogurte de morango para uma das minhas filhas, tinha colocado ali no copinho dela. E ali eu virei, dei as costas, fui fazer outra coisa e só vejo de relance quando, pá, tudo ali cai no chão e aquilo é derramado. Minha filha começa a chorar. Como eu ainda não tinha entendido muito bem exatamente o que tinha acontecido, eu tava vendo de relance, eu acho que ela saiu ali da cadeira, em vez de ficar sentadinha, eu acho que ela foi se esticar ou ficar meio em pé. Enfim, tava um pouquinho ali inquieta e nesse movimento todo ali acabou derrubando. Mas eu quis prestar um pouco de atenção para entender se de fato ela estava chorando por aquilo ou se tinha acontecido alguma outra coisa. Não sei se alguma irmã tinha feito alguma coisa, se ela estava chorando por alguma outra questão. Então, ali uns segundinhos observando, percebendo mais a reação dela, vendo o que ela iria me falar. E ali, de fato, eu constatei que ela estava chorando. Não era pelo leite derramado, mas pelo iogurte derramado, né? Aqui não cabe aquele ditado, não chore pelo leite derramado. De fato, ela chorou. E ela chorou foi pelo iogurte. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que ali naqueles instantes em que eu coloquei o olhar nela e eu entendi que de fato ela estava chorando por aquilo, eu não tive nenhuma reação de extremos. Aquela reação de, não, calma, filho, tá tudo bem, não tem nada aconteceu, tá tudo bem, não tem problema, ó. Ai, copo bobo. Aí bate no copo, ai, o copo bobo que derrubou o iogurte. Porque eu sei que tem pessoas que acabam tendo essa conduta. Ou não, tá tudo bem, tá sempre tudo muito bem, sem nenhuma noção de problema. Ou que fosse para um outro extremo, de um rompante muito enérgico. Meu Deus, como você derrubou? Menina desatenta. Nossa, como é que você fez isso? Ah, meu Deus. Aquele estardalhaço inteiro. Eu não fui para os extremos. Ali eu fui pela via do meio. A via do primeiro entender o que estava acontecendo, pesquei, consegui compreender, foi ali, né? Ela se inquietou ali, foi fazer aqui, não prestou atenção, derrubou. Precisava ali limpar, mas eu também vi que era importante que ela tivesse o contato com aquela frustração. Era importante que ela se sentisse mal por aquilo. Não porque, oh meu Deus, agora é uma tortura, eu quero que minha filha se sinta mal. Não. Mas ali eu precisei até fazer uma correlação importante. Olha, quando a gente está à mesa para comer, para lanchar, para beber algo, é importante que a gente mantenha uma boa postura. É importante que a gente saiba ali minimamente se assentar e ficar bem para ter atenção ao que estamos fazendo. Porque senão nós temos consequências. Teremos consequências. Um desconforto, a gente pode machucar alguém, a gente pode prejudicar alguém, derrubar em alguém. Ou simplesmente o fato de eu vou ficar sem aquilo. Às vezes, imagina, o iogurte acabou, só tem aquele iogurte. Só tinha aquilo ali, puxa, eu queria tanto e perdi. Mas por quê? Por causa de uma falta de atenção. Porque às vezes minha mãe me fala a mesma coisa 1000 vezes e eu não segui, e eu não obedeci. Então é importante também que a criança ela tenha noção dessa correlação, ela faça essa correlação. Eu não sei se vocês estão vendo. Mesmo essa hora aqui da noite que eu tô gravando esse vídeo, olha só. Tô aqui com um desenho da minha filha. Fez um coração, brilhinhos. Só pra vocês não acharem esquisito. Não estou com uma tatuagem nova, algo do tipo. É apenas um lembrete aqui de carinho e amor da minha filha. Pra tornar esse vídeo ainda mais especial. Enfim. Então, a correlação causa e consequência, ela é importante pra criança. Ali ela aprende. O se frustrar, ele não é ruim. Se frustrar é importante. Mas óbvio que também a gente não quer ensinar aquela criança a ficar num muro de lamentações ad eterno. A gente quer ensinar com que ela se levante, erga a cabeça. E como eu conduzi naquele momento? Eu vi, peguei um pano. Confesso que se fosse em algum outro momento, eu até estimulo muito aqui as meninas para que elas façam
também. Então, bom, vamos aprender aqui, ó, filha, ajuda aqui a mamãe, ajudar nas tarefas de casa, ajudar a passar um paninho, tirar um lixo, joga a fralda aqui e ali, põe isso na pia. Elas estão sempre ali junto comigo, elas estão sempre sendo prestativas, aprendendo. Mas dessa vez ali, também, a gente tava pra descer no parquinho, eu tava com um bebê pequeno, eu achei que seria mais fácil, mais prático realmente eu pegar um pano ali e limpar, porque também não era muita quantidade. Era ali o copinho dela, mas nada que fizesse um grande estrago, era simples, enfim, e eu acabei resolvendo. E eu deixei ela contemplar aquela cena, eu deixei com que ela visse e ela chorando. Eu mostrei, sim, filho, eu entendo, mas olha, a mamãe já te instruiu, a mamãe já falou com você. Quando a gente vai tomar alguma coisa, quando a gente vai comer, é importante que a gente fique sentado. É importante que a gente mantenha ali a postura, mantenha uma atenção, tenha cuidado. Os erros acontecem e tudo bem. E o que a gente faz? A gente conserta, a gente limpa, a gente ordena, a gente tenta voltar ali. Mas existem coisas que a gente não consegue remediar, como por exemplo, aquele era o iogurte que eu tinha para beber e caramba, perdi, não tem mais. Mas ao mesmo tempo, que ensinamento isso fica? Que grande ensinamento fica? Fica assim, olha, vou obedecer, vou me esforçar para lembrar aquilo que minha mãe fala, porque se ela fala é pelo meu bem, ela fala porque me ama e ela fala porque sabe que aquilo é o melhor. Então, que grande lição nós tiramos daquele momento. Então, foi importante ela contemplar a cena, foi importante ela chorar, foi importante ela fazer ali toda a correlação, porque certamente isso vai ajudá-la a se esforçar nos outros momentos. E isso nós podemos trazer para a nossa vida também, nós enquanto adultos. Quantas vezes nós cometemos determinados erros por desatenção? Nós, mães, que estamos ali sempre com uma rotina, trabalho, casa, marido, filhos, nós mesmas, e nós não percebemos muitas vezes que estamos cometendo um erro por uma falta de atenção, porque estamos extremamente cansadas e estamos deixando com que o ativismo ali nos contamine, deixando com que o estresse nos engula, que a exaustão, quando talvez estivesse faltando a gente parar um pouquinho para contemplar aquele iogurte derramado. Para a partir dali ver, caramba, será que não tem algo que eu esteja deixando para trás e esse algo é o que está trazendo uma desordem? Será que já não tem algo que eu sei que é importante a ser feito, que eu sei que é o melhor e eu estou negligenciando e é por isso que eu deixei esse iogurte mais uma vez cair? Traga essa reflexão. Será que você não está muito no automático? Porque às vezes é algo que a gente identifica, é um detalhe que a gente percebe e quando a gente ajusta, quando a gente muda, aquilo que até estava acontecendo com recorrência para de acontecer. E a gente até evita que outras coisas piores aconteçam. Por quê? Porque a gente está conseguindo dominar a nossa rotina, a nossa vida, a forma com que a gente se sente, as nossas responsabilidades. Então essa reflexão não deve ficar só ali no campo das crianças, mas é uma reflexão sobretudo para nós. E um segundo ponto muito importante foi com que ali, quando eu escolhi essa conduta para agir, eu dei a oportunidade para que aquela situação ensinasse ali para ela por si só. Claro, teve ali a minha intervenção, o meu olhar, os meus comentários, mas a minha postura para passar segurança, mas eu deixei com que ela sentisse ali a situação. Ou seja, não se descabele também. Às vezes já é você com seus filhos, com seu marido, você quer falar muito, quer trazer um rompante, uma agitação, uma postura extremamente ríspida muitas vezes, como se estivesse armada mesmo para brigar, para atacar. E olha, como se isso tivesse mais força, como se isso fosse necessário para que o outro entendesse a mensagem. E nem sempre é. Na grande maioria das vezes, a nossa mensagem ela não tem força porque a gente está empregando uma força física, porque a gente está empregando uma presença muito forte. Digo, uma presença no sentido negativo da coisa, né? Como se precisasse trazer ele quase com uma grosseria. Não. O impacto, ele vai ser na forma com que a gente está direcionando. E por vezes o que vai ter mais impacto é deixar com que aquela pessoa contemple ali a situação. Por vezes o silêncio
ele vai ser o meio que comunica mais. Um silêncio acompanhado de uma presença, de uma postura, de um olhar, de um semblante e de palavras acertadas. E tudo isso só é possível se a gente desacelerar. Porque se a gente está muito agitada, se a gente está muito exausta, se a gente está muito perdida, dificilmente a gente vai fazer uma escolha acertada. A gente vai agir mais com os impulsos, a gente vai agir mais com a reatividade. E é importante que a gente não seja reativo o tempo todo. Porque se a gente no dia só está reagindo, só estou me defendendo, o tempo todo só estou me atacando, é óbvio que tudo vai se tornar muito mais custoso. E os resultados, eles serão negativos. Claramente serão negativos. Porque se estamos em embate o tempo todo, o que eu contribuo para que o ambiente se torne? Se torne um ambiente pesado. Se torne um ambiente complicado. Um ambiente em que as pessoas parecem que se colocam umas contra as outras. Em vez de ser um ambiente de amor, um ambiente de construção, um ambiente de apoio, de suporte, de segurança e de paz. A nossa casa, ela tem que ser aquilo que a gente chama de um lar luminoso e alegre. Que tenha luz, que seja sereno e que tenha todas as substâncias necessárias para o nosso desenvolvimento, o nosso fortalecimento, o nosso crescimento. Esse tem que ser o nosso objetivo. Mas a gente só consegue dar isso para as pessoas que nós amamos, só conseguimos dar isso para os que convivem conosco, se nós conseguimos dominar o nosso interior, se nós conseguimos dominar a nós mesmas, se nós conseguimos aplicar isso a nós. Porque também é muito difícil eu exigir ter uma paciência com uma pessoa de fora se eu não consigo olhar para mim mesma e ordenar o que está dentro de mim, ordenar o meu interior, ordenar as minhas emoções, ordenar os meus sentimentos. E é por isso que eu tanto bato na tecla que mãe, se você é mãe, você precisa se cuidar. Dificilmente você precisa de um lembrete para cuidar dos seus filhos. Provavelmente você não precisa aqui de um vídeo meu te falando por A mais B que você tem que se lembrar de cuidar dos seus filhos. Eu tenho certeza que você não precisa disso, você já faz. Agora, quando a gente vai falando pro campo do casamento, você também não precisa de um lembrete, porque você sabe. Você sabe que cuidar do seu casamento é importante, você sabe que é a base. Só que aí você precisa de um lembrete de coisas práticas que você tem que fazer para nutrir. Porque senão você fica com o lembrete, mas você não faz nada pelo seu marido. Filho, você sempre tá fazendo alguma coisa. O que pode acontecer é que tá um pouco insegura com a conduta, tá com dúvida, quer tirar dúvida, mas tá fazendo, tá se esforçando, tá se empenhando. Agora, em relação ao casamento, às vezes vai ficando um pouco para trás. Agora, em relação a você, fala a verdade. Inclusive, me conta nos comentários. Eu tenho certeza que sempre fica de escanteio, não é verdade? Então, como se também, quando a gente fala de um autocuidado, de olhar para si, a gente caísse em extremos. Do extremo de, nossa, isso é um completo egoísmo, isso é desnecessário, para um outro extremo de, olha, pense só em você e também deixe os outros de lado. Então não é isso que a gente quer. A gente quer um olhar para si que seja harmônico, que ajude a harmonizar de fato toda a tua vida e te tornar a tua melhor versão para que você consiga cumprir a tua missão para os seus da melhor forma possível. E foi inclusive pensando nisso que eu venho ao longo de tanto tempo, ao longo desses anos, direcionando o meu trabalho para cuidar bem de mães. Eu vivo a maternidade, eu respiro a maternidade. Tenho 4 crianças pequenas, isso é a minha realidade, é a minha vocação, é o que eu amo. E além disso também, o que mais tem nas redes sociais, na clínica, nos meus atendimentos são mães. Então, por isso que eu fui direcionando todo o meu trabalho para que eu fosse essa pessoa para ajudar você, que é mãe, a saber olhar para si de forma correta, porque aí você vai potencializar todas as áreas da sua vida. E é por isso que eu abri até uma semana de aulas gratuitas, chamada O Resgate da Diva, em que aulas preciosas são disponibilizadas num grupo exclusivo e seleto no WhatsApp. Se você quiser saber mais, clica no link da descrição do vídeo que você não vai se arrepender. Lá você vai ter acesso a um conteúdo gratuito, direcionado
muito importante para te ajudar a reestabelecer os pilares da sua vida, para você conseguir se cuidar, para cuidar melhor dos seus e caminhar para ser a mulher mais incrível que você conhece, para que você consiga realmente alcançar a maior transformação da sua vida. E a partir disso, a partir dessas aulas gratuitas, quando você terminar de assistir, você vai ter acesso a uma coisa surpreendente que eu não vou dar o spoiler por aqui, porque você precisa assistir as aulas gratuitas e tá lá no grupinho do WhatsApp para você entender melhor. Mas o que eu já posso adiantar, o que eu já posso dar um pouquinho de um spoiler, é que eu vou te oferecer um caminho muito especial, muito concreto e único, no qual eu vou te acompanhar de pertinho, no qual você vai formar uma rede de amizade muito sólida, muito boa, para que você de fato consiga viver essa transformação e poder viver uma maternidade leve, segura, resgatar sua autoestima e se sentir melhor consigo mesma enquanto você se dá ao máximo pelos seus. Então, se você quiser saber mais sobre isso, vai na descrição desse vídeo, clica no link que você vai encontrar na descrição, que lá vai estar tudo, porque eu não vou dar mais spoiler por aqui. Mas voltando ao tema de hoje, a história do iogurte, o que eu gostaria é que você refletisse um pouquinho sobre a sua vida e você conseguisse identificar quais são os pontos que talvez tenham drenado e sugado ainda mais a sua energia, fazendo com que você seja uma pessoa extremamente reativa. O que está acontecendo? Será que você está se deixando levar muito por palpites alheios? Será que você está se sentindo muito pressionada por alguém ou por algo no trabalho que você ainda não parou para resolver e você está sempre deixando de escanteio e aquilo está crescendo numa pressão absurda? Será que você está tendo muitos hábitos de procrastinação e é essa procrastinação que tem atrapalhado você? Será que o que te falta é a ordem? Questões ali de temperança? Será que você anda priorizando a agenda de tudo e de todos e o seu tá ficando de lado? Será que você não tá tendo uma ordem nas prioridades? O que pode estar acontecendo? O uso desenfreado do celular, comparações, se comparar muito com o que você vê nas redes sociais, se comparar muito com amigas, com primas, com colegas de trabalho. Será que você tá sempre também, todo momento, ouvindo música, ouvindo coisa, tá sempre agitada? Será que você tem frequentado ambientes que têm deixado você mais estressada, mais agitada, mais preocupada? O que anda acontecendo? Ou surgiu uma questão de saúde, surgiu um problema com as crianças, surgiu um problema financeiro, um problema no casamento que tem tirado sua paz. O que anda te preocupando? O que anda acontecendo? Para onde tem ido o teu olhar? Para onde tem ido a tua energia? Será que você não tem usado uma estratégia errada com você mesma? Você mesma derramou iogurte, você tá vindo com tudo, com uma estratégia que mais está te desajustando do que te orientando para a vida, do que te harmonizando, do que te estabilizando. O que está acontecendo? Será que também não são projetos, pontos, metas, hábitos que deveriam ter ficado lá atrás, que já não mais correspondem ao teu momento atual de vida, que já não mais fazem sentido e você insiste em trazer? Pode ser isso. Pode ser que agora na sua vida seja a hora de você virar a chave, tomar uma nova decisão na sua vida e você tá presa a pontos passados. Identifique. Saiba que o nosso tempo ele é muito precioso e não faz sentido ficar gastando tempo com coisas que não deveriam caber na nossa vida. Com coisas que faziam sentido lá atrás, mas é por isso que tem que ficar lá atrás, porque já não cabe mais hoje. Para onde está indo o seu tempo? Para onde está indo a tua energia? Para onde está indo a tua paz? Pensa, pega um papel e caneta, lista, para que diante disso você consiga dar os devidos remédios. Ok, diante desse cenário, o que eu posso fazer para ter uma transformação? O que eu posso fazer para vencer isso aqui? Quais estratégias eu vou adotar? Mas a gente só consegue dar o devido remédio, as devidas soluções, quando nós enxergamos e quando nós identificamos o problema. Faça isso para você conseguir se libertar mesmo de tudo isso que anda te prendendo, tudo isso que anda colocando um peso na sua vida. Faça esse exercício, que eu tenho certeza que a partir disso
você vai conseguir consumir também muito bem os meus conteúdos lá, exclusivos que eu falei do nosso grupo do WhatsApp. E vai maratonar esse canal aqui do YouTube, que também tem muito tema bom, modéstia à parte, mas porque foi tudo pensado com muito carinho para vocês. Você identificando esses gargalos da sua vida e podendo aprofundar em todos esses conteúdos que eu tô te oferecendo, sabe quando você vê algo, é impossível desver. Você vai ver, você vai contemplar a solução da sua vida. E vai ser impossível dizer que isso não existe. Sabe por quê? Porque eu acredito vivamente, porque é o que eu vivo e é o que eu quero passar para cada uma que me assiste, que me acompanha, que é possível ter uma maternidade leve, é possível ser uma mãe se sentindo uma mulher transformada, feliz, realizada, forte, cheia de virtude. E é isso que eu quero para você. É esse cenário de vida que eu quero para você. E se esse vídeo te trouxe alguma reflexão, alguma dúvida, alguma questão que você quer compartilhar comigo e que até mesmo você quer a minha visão, você quer minha ajuda, você quer uma orientação, por favor, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer ouvir você e te ajudar. E se tudo isso fez sentido, não deixa de compartilhar com uma amiga que é mãe, porque nós precisamos fazer esse bom barulho do bem. Espero que você tenha aproveitado bastante esse vídeo. E agora você já sabe que também não precisa chorar, nem pelo leite derramado, nem pelo iogurte derramado. E que sempre há uma solução da nossa vida em que a gente, se tiver serena, se a gente conseguir desacelerar, a gente consegue ser muito mais assertiva. É isso. Deixo aqui um grande beijo pra você e te vejo na próxima.